estamos aqui para o nosso quarto encontro. Tem sido uma caminhada maravilhosa. Para mim, é uma honra poder estar compartilhando com você sobre a dinâmica do educador cristão na igreja local. Hoje, nós vamos estar partindo direto para o nosso estudo. Podemos cantar depois na comunicação pelo Meet, tá? Mas vamos estar caminhando para o tema de hoje, que é quando acontece o fazer educador. E quero iniciar com uma frase que está aí na sua apostila. A aplicação do propósito de Deus para cada educador precisa ser o fator norteador da prática. Então, nossa prática precisa ser baseada no propósito de Deus para a nossa vida e para as vivências da igreja local. O educador precisa ter em mente que a igreja tem várias áreas com as quais ele pode se identificar, mas ele não é um faz tudo. Você já reparou que em alguns momentos os educadores estão para todos os ministérios, mas que para aquelas obrigações que são realmente dele, em alguns momentos ele falha? Pois é, normalmente encontramos os educadores fazendo parte de vários ministérios na igreja, colaborando, e não quero dizer que isso é errado, sabe? Se a sua igreja tem essas demandas e precisa da sua colaboração, colabore, participe, faça. Mas se você pode delegar funções e tarefas para outras pessoas, pense sobre isso. Você não é um faz-tudo. Você tem pessoas à sua volta que podem não estar servindo porque você atribuiu à sua presença muitas tarefas e atividades, ok? O que gostaria de destacar aqui é que o educador ele tem possibilidades de espaços de trabalho. Mas isso não quer dizer que precisa estar em todos. Então, você é uma figura muito importante e necessária para a igreja local. E a igreja local ela tem diversos ministérios e áreas de atuação. Você, educador, tem a sua área específica, tem projetos que você pode desenvolver e para desenvolvê-los você precisa pensar, elaborar projetos, digo, escrito, encaminhar ao pastor, propor ao pastor, convidar pessoas para fazer parte de sua equipe. Tudo isso demanda tempo e esforço, relacionamento com outras pessoas. Se você está ocupado demais, como irá fazer isso, não é mesmo? Então, para reconhecer o quando, eu acho extremamente necessário perceber as possíveis áreas de atuação do educador. O que ocorre por vezes é que a igreja pode ter a dificuldade de sustentar um educador. Imagine ter mais de um, né? Então, como afirmei acima, você não precisa ser bom em todas as áreas. Então, volto a dizer, não trabalhe sozinho, forme equipe. O trabalho voluntário pode ser impulsionado também pela sua liderança. E o papel do bom educador é esse, impulsionar o serviço do Senhor através da ajuda de irmãos também voluntários. Se sua igreja não tem condições de adotar mais um educador que seja bom em uma área específica, então convide irmãos da igreja, membros da sua igreja, para estarem atuando junto a você, formando sua equipe. O livro que fala sobre isso é um que eu já apresentei para vocês em aulas passadas. É esse aqui. Ele é muito bom. Eu queria muito aconselhar você a fazer a aquisição desse livro, tá? E ele fala sobre a importância da gente formar a nossa equipe, ok? Então, vamos caminhar aqui. O quando, ele acontece no momento que a organização precisa de uma mobilização para a manutenção, para a execução, para a organização das ações necessárias, que são base para o bom exercício da educação. Então, para que a educação cristã aconteça, tem funções, ações, uma mobilização que acontece e uma organização. Então, o educador ele surge para gerir toda esses meios aí
e essas atividades e tarefas que precisam ser realizadas por ele, ok? Então, quando se tem uma necessidade de um educador, quando o papel de liderança precisa ser exercido dentro desta área de educação, certo? Quando uma igreja é numerosa e os membros precisam de direcionamento mais próximo, uma pessoa articulada e que pense na transformação dos membros da igreja. Então, esse é o papel de uma coordenação, ok? Então, quando a igreja precisa de uma coordenação de suas ações, o educador ele pode estar atuando aí nessa área. Quando uma sala precisa de um professor. Às vezes nós temos a dificuldade de encontrar um professor para determinado público. Então o educador, ele pode ser também o professor, certo? Ele pode ser um educador professor. O educador sabe transitar em diversas faixas etárias. É provável que também saiba lecionar. Então, ele pode ter essa área específica de trabalho, certo? Sala de aula. Então, a gente viu liderança, coordenação, sala de aula. Quando um braço da atuação social precisa de ações que sejam efetivas e bem elaboradas. O educador ele pode participar dessa elaboração das ações, ele pode propor ações sociais, mas com vínculos à educação cristã, certo? Então ele pode estar ali também nesse campo da atuação social. E quando a igreja tem essa demanda, o educador pode estar atuando aí também. Quando um campo missionário tem como foco a apresentação da mensagem da salvação, serviço e discipulado. Todo esse material que será utilizado, a forma como será vivenciada a mensagem, o serviço como vai ser direcionado e o discipulado como vai acontecer, requer dos membros e das pessoas que estão participando da igreja local um envolvimento com a educação. E o educador pode ir aí atuar nessa área como missionário. Inclusive o SEC, que é essa casa de formação, Seminário de Educação Cristã, ele tem o curso de educação, só que com ênfase em missões. Foi o que eu realizei, porque também é uma paixão minha, missões, sabe? Então, educação cristã com ênfase em missões, vinculado à ação missionária. Então, a gente viu que nós temos o educador agindo, trabalhando na liderança, coordenação, quando uma sala de aula precisa de um professor, quando a atuação precisa de um projeto bem elaborado e tem relações com a área de educação e na área de missões também. Como citei acima, o educador não precisa ter todos os atributos. Gente, esse é um pontinho muito importante. No debate que nós vamos ter no Meet, nós vamos conversar um pouco sobre isso. No início, quando eu me vi agora à frente do ministério, eu tive esse momento de abraçar o mundo, sabe? Mas só que a minha missão é dentro da área de educação. Então, como citei, o educador não precisa ter todos os atributos. Então eu fui aprendendo a conquistar pessoas, trazer pessoas para a minha equipe, formar pessoas e liberar o campo para que elas possam agir também. A capacidade humilde de se colocar diante de Deus para receber dele o verdadeiro propósito é uma atitude admirável. Foi quando então Deus falou ao meu coração: Vanessa, presta atenção, o seu papel é este. E aí foi quando todas as coisas elas foram sendo direcionadas por Deus, certo? Então você vai enxergar as demandas corretas, o que não for para você fazer, você vai encontrar um membro da igreja que vai poder exercer muito bem aquela função, certo? Então, a demanda que não for sua, peça para Deus te mostrar alguém que pode exercer muito bem aquele papel e que não vai fazer a falta, digamos assim, para a igreja local, certo? O trabalho não vai ficar suspenso, mas sim ele vai acontecer
porque você encontrou alguém, Deus te direcionou em direção a alguém que pode exercer muito bem aquela tarefa, tá? Então, quando? Quando você se coloca dentro do propósito de Deus. Quando a igreja precisa de uma liderança. Quando a igreja precisa de uma coordenação de suas ações na área de educação, certo? Na área de ensino, na área de aprendizagem. Você pode se envolver. Quando uma sala de aula não tem um professor, você pode ser aquele educador professor, tá? Que não quer estar à frente do ministério ou da área de educação, mas quer exercer o seu papel de educador na sala de aula. Quando um campo missionário precisa de você, quando o grupo de ação social da igreja precisa de projetos elaborados, projetos que tenham vínculos com a educação, você pode exercer o seu papel neste lugar, tá? Então, o educador ideal, ele não existe, mas ele pode estar em formação. Eu vou repetir para você. O educador ideal, ele não existe, mas ele pode estar em formação e aquele coração colocado diante do Senhor, desejando servir a Ele de uma forma íntima, integral, disponível, ele pode ser forjado, pode ser moldado pelo Senhor e se transformar em um coração segundo o coração de Deus, sabe? Um educador que pensa e vê com os olhos de Deus e que leva essa visão à sua equipe de trabalho, entende? Então, se anima, peça para que Deus possa usar bastante a sua vida no exercício da sua obra. Direcione as suas qualidades e habilidades para o cumprimento do propósito. Se você for analisar a sua prática, você vai observar, você é bom, muito bom em uma área. E naquilo que você não for bom, tente encontrar pessoas que possam suprir essas necessidades. E Deus vai estar lhe mostrando. Se coloque diante da presença dele, expõe para ele a tua necessidade, fala com ele sobre o seu desejo de encontrar pessoas, de capacitar a equipe, de formar alguém para que mais para frente possa ter alguém exercendo esse seu papel na igreja local, sabe? Então, que Deus possa te dar esse coração que pensa não somente no agora, mas sim no futuro, nos objetivos que você precisa alcançar, no propósito que Deus tem para a igreja local e para a sua vida. Amém? Então, a gente se encontra já já no Meet. Tchau, tchau!